Isso, tá vendo essa pedrinha aqui? Isso, agora você esfrega uma na outra. Isso, aí vai sair uma faísca, né? Se tiver um pedacinho de palha bem seco. Olá, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Eu espero que muito bem. Eu vou explicar qual é essa introdução, qual que é o intuito dessa introdução, né? Eu estou agora, neste momento, né, a tarde inteira, na verdade, de agora de segunda-feira, fiquei sem internet. Pois é, aconteceu alguma coisa aí, um fator externo, né? Liguei lá para a Skynew umas 6:30 da tarde e, obviamente, eles não iam sair no meio não era chuva, né? Mas no meio daquela ventania para ver o que estava acontecendo. Então, provavelmente, sétimo ano, esse vídeo vai sair bem em cima da hora, amanhã de manhã, né? Ou se não, vocês vão ter que assistir mais tarde, quando a internet realmente funcionar, eu conseguir fazer o upload aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou roteando o 3G do meu celular que está aqui, né? Para conseguir colocar algumas imagens, abrir a apostila em PDF pela internet, né? E a gente conseguir fazer as atividades. Pois é, você acha que é fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo fazia, não é mesmo? Né? Quer moleza? Senta no pudim, né? Quer moleza? Toma sopa de lesma, não é? Então é o seguinte, galera, o que a gente vai fazer? A gente deixou alguns exercícios para trás. Pois é. Na verdade, eu fiz alguns exercícios aí com o sétimo A e eu não fiz com o sétimo B. Então, o sétimo A, quando vocês forem assistir esse vídeo, vocês podem pular mais pra frente. Eu não vou colocar aqui porque eu não vou editar esse vídeo, tá bom? Eu só vou gravar ele boa porque editar demora muito, né? Então, sétimo B, eu vou fazer as atividades aí da página 293 com vocês. Bom, obviamente, né? Como eu já fiz essas atividades com o sétimo A, e eu preciso, ups, e eu preciso deixar as salas bem próximas aí em relação à matéria, né, para facilitar para todo mundo. ah, as respostas estão aqui, né? Mas eu vou explicar rapidão o que deve ser feito em cada uma delas, tá? E por que coloquei essa resposta aí durante as aulas 1 com o sétimo A. Vou explicar. É o seguinte. ah, O primeiro exercício aí é em relação àquele esquema, né, das camadas internas do planeta Terra. Vocês vão então fazer o quê? Vocês vão desenhar esse esquema e esse esquema está justamente, vamos ver onde ele está justamente aqui. Se você der uma googada, você acha facilmente esse esquema aqui, né? Geralmente as camadas internas da Terra são divididas em núcleo interno, núcleo externo, ou somente núcleo mesmo. Manto, muitos dividem com manto, né? Dividem o manto em manto interno e manto externo também. E a crosta, ou crosta terrestre, tá bom? Façam um esqueminha parecido com esse, certo? Coloquem aí no item 1 da atividade. O mais importante aí é vocês representarem as três camadas, né? Crosta, manto e núcleo, tá? Crosta terrestre, manto e núcleo. E a B pergunta o seguinte, né? Qual a temperatura do planeta? Como a temperatura do planeta varia nessas camadas? Bom, como que ela varia? Ela varia que o núcleo é muito mais quente que o resto, né? Basicamente isso. O núcleo é a região mais quente do planeta Terra, chegando aí a 5.000 graus, provavelmente, né? Estipula-se. Ah, O manto, né, que é formado por rocha líquida, o núcleo ele é sólido, apesar de ser muito quente, ele é sólido por causa da pressão muito grande da gravidade, que aumenta quanto mais próximo a gente chega no núcleo do planeta, né? No centro, quer dizer, no centro do planeta, né? Então, o lugar mais quente aí seria o núcleo, depois o manto e por último a crosta, que fica nessa temperatura agradabilíssima, né? Muito agradável para nós sobrevivermos. Muito bem. As placas litosféricas são as placas tectônicas, tá? E elas formam a crosta terrestre. Então elas se movimentam por causa da convecção do magma no manto. A gente tem muitos esquemas de placas tectônicas, tá? E particularmente eu gosto muito desse aí que está na tela de vocês, tá? Acho bem da hora porque ele tem as placas tectônicas aí divididas, né? E pintadas. Então dá para ver muito, né? Muito bem a diferença
e onde começa e onde termina cada uma delas. Essas placas tectônicas estão em cima em cima do manto, que é formado por magma, que faz aquele movimento circular, né? Que a gente chama de convecção, correntes de convecção que acontecem em líquidos e gases quando existe uma diferença de temperatura em diferentes camadas, né? Se tem uma fonte de calor embaixo, como por exemplo é o núcleo, né? O que vai acontecer? O manto ele vai descer, vai esquentar e vai subir. E aí ele esfria, desce, esquenta, sobe, esfria, desce, esquenta, sobe, esfria, desce, esquenta, sobe. Então imagina que essas placas estão como se fosse numa banheira de hidromassagem, né? Então elas têm um movimento, né? Tem um manto se movimentando embaixo delas e por isso elas acabam se movimentando. Elas acabam se separando, ou elas acabam se juntando, né? Formando, surgindo choques de placas tectônicas, ou senão elas ficam raspando, atritando uma na outra, formando falhas no terreno, tá bom? E com essa eu matei 2 coelhos com uma caixa d'água só. Brincadeira, cajadada, né? Uma cajadada só. Que é o seguinte. As placas litosféricas, elas são chamadas, né? Principalmente aí, né? De placas tectônicas. E elas formam a crosta terrestre. Então, elas se movimentam por causa da convecção do magma no manto. E a convecção é basicamente o movimento dos líquidos e gases quando existe uma diferença de temperatura, como eu acabei de explicar para vocês, né? A parte mais quente do líquido sobe, enquanto que a mais fria desce. Isso funciona para gases também, fazendo com que a substância faça um movimento em círculos. Movimento em círculos. E eu terminei a aulinha do sétimo ano, faltando assim 30 segundos para acabar. Assim. Foi muito ninja mesmo. Eu coloquei essa resposta aí da 4, que é o nome do supercontinente que unificava os blocos dos continentes atualmente conhecidos. Deixa eu pegar aqui um globo, pode ser. Acho que não. Tô com 3G, vai ser complicado. Eu vou pegar o mapa mundi mesmo. Vou dividir a tela com vocês. Não, mudei de ideia. Vou usar isso daqui mesmo. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver meu mouse aqui, né? Olha só, meu mouse bem pequenininho, né? Vamos pegar alguns exemplos aqui nos próprios continentes, né, para mostrar que a Pangeia uma vez existiu. A Pangeia era nada mais nada menos do que um supercontinente, né? Toda a terra presente no planeta, toda a terra firme no planeta estava presente em um único continente, né? Vamos pensar assim. Dá uma olhada na placa sul-americana. Não é a Sula Miranda, é a placa sul-americana. Peraí, aí, agora ficou bom. Dá uma olhada na placa sul-americana. Ela tem um recorte, tá vendo? Aqui é o litoral brasileiro, ó. Brasil. Né? E aqui, olha só esse recorte aqui da África. Encaixa muito bem, não perfeitamente, mas quase perfeitamente aqui na África. Existe um sinal, então, de que a placa sul-americana, ou melhor, a América do Sul, o continente sul-americano, já esteve grudado na África. Né? Então, tudo isso foi um dia um continente, tá bom? Um continente só, ou estiveram juntos em algum momento. E também tem outras evidências de que isso aconteceu, que não é evidência de Chitãozinho Chororó. A evidência de que existem fósseis de dinossauros aqui na Patagônia que são os mesmos que correspondem a fósseis de dinossauro aqui no sul da África. Que doideira, né, irmão? Isso acontece em muitos casos, como por exemplo aqui, ó. Dá uma olhada, deixa eu ver se consigo. Aqui. Dá uma olhada nessa região aqui que é o Golfo do México. Golfo do México. Não é perfeito, mas dá para perceber que essa regiãozinha aqui da Europa, né? Portugal, Espanha, França, então toda essa península ibérica aqui, ó, né? Ela meio que se encaixa aqui também. Em algum momento talvez se encaixou. Essa região aqui se encaixou nessa. Percebe? Entre outros aí. A gente sabe também que a placa indiana, né, que é a Índia, já foi grudada, sabe onde? Lá na Antártida. Pois é, irmão. Lá na Antártida. E aí ela saiu daqui e foi subindo e pá, bateu aqui na Ásia, formando a região do Himalaia. Teve uma dobra muito grande aí, formando
a cordilheira mais alta do mundo, né? Inclusive tem o Monte Everest, que é o monte mais alto do planeta, né? Aqui no Himalaia. Então tá vendo aqui que tem uma convergência, ó. Percebe aqui que nessas setinhas, né? A gente consegue perceber que elas se batem, né? A placa eurasiática, que é a placa que forma aí, tem a região da Europa e da Ásia, né? Placa, bate com a placa indiana que está em vermelhinho aqui. Pois bem, galera. Então, antigamente, né, acredita-se que há muito tempo atrás, tudo isso estava junto e representava um continente só chamado Pangeia. Pan vem de tudo, tá? Geral, totalidade, tudo. Geia quer dizer, ou gel e geia, né? Vem da palavra gel, que quer dizer. Não, gel vem da palavra gel. Não, pelo amor de Deus, né? Gel e geia vem do latim, que quer dizer terra, tá bom? Então, era a terra que, né, era a terra firme que representava a totalidade de tudo que tinha, que tudo que não era oceano estava lá, sacou? É isso que significa Pangeia. Espero que não tenha ficado confuso para vocês. Então, o supercontinente que unificava os blocos dos continentes atualmente conhecidos é chamado de... Era, né? Agora é chamado, né? Antigamente, na época da Pangeia, não existia o ser humano, né? É chamado de Pangeia, tá bom? E podemos dizer aqui, já responder, né? Agora sim, sétimo A. Agora cola aí com nós. Cola aí com nós. Eu vou colocar depois o lugar que vocês devem começar a assistir, tá bom? Eu acho que vai dar. 11h35. Não sei, se eu lembrar. Se não, vai ficar assim mesmo. De que modo a teoria tectônica de placas explica a atual forma dos continentes? Ah, por quê? Né? Por conta da... Deixa eu escrever isso aqui e depois eu volto. Nossa, bicho. Agora eu judiei de vocês, hein? Olha o tamanho dessa resposta. Meu Deus do céu. A teoria tectônica de placas defende que as placas tectônicas se movimentam por conta do movimento convergente do magma que forma o manto. Foi esquisito, mas tudo bem, deixa assim. Com esses movimentos é possível explicar o afastamento de porções de terra que formavam a Pangeia e que hoje formam os continentes e o motivo pelo qual alguns desses continentes se encaixam. Não, foi esquisito isso daqui, peraí. Agora sim. E dessa maneira seria o motivo pelo qual alguns desses continentes se encaixam, como por exemplo o continente sul-americano e a África, como eu falei, né? América do Sul e África, o Golfo do México, que está na América do Norte, com a Península Ibérica, que fica na Europa. Deixa eu colocar isso aqui em maiúsculo, porque doeu, hein? Deixar tudo em minúsculo aí, não rola. Aí, ó. Pronto. Muito bem, galera. E essa cruzadinha aqui? Ah, cruzadinha que nada, né? Vamos pular isso daqui. Não. Coisas muito específicas. Não gostei. Teoria definida por exemplo, Wegener. A gente sabe que é a teoria tectônica de placas, mas não. É tudo muito repetitivo. Então vamos lá. Deriva continental. O que seria deriva continental? Basicamente, galera, é esse esquema aí que a gente acabou de falar, que eu acabei de falar, né? É só um nome dado para a ideia de que os continentes eles estão se afastando. E também defende que esses continentes uma hora vão se juntar novamente do outro lado, né, na região do Pacífico. Na região do Pacífico acredita-se que ele esteja encolhendo, enquanto que o Atlântico, o Oceano Atlântico, esteja aumentando, né, expandindo. Então, a teoria da tectônica de placas, ou melhor, a teoria da deriva continental, né, defende que os continentes, peraí, pronto, aí, defende que os continentes, né, eles ficam se afastando, eles vão se afastando, né, conforme essas placas elas vão crescendo ou vão se modificando sua forma, e a terra firme é levada com elas, é levada com esse movimento aí, como por exemplo a placa sul-americana, que está cada vez mais se afastando da placa africana, e também provavelmente vai sair daqui dessa placa africana, tá vendo? Tem uns laguinhos aqui, ó, provavelmente vai ter uma rachadura aqui a longo prazo, né? A gente não sabe quando, mas provavelmente vai parte da África vai rachar no meio. Vai rachar no meio não, né? Mas vai rachar, né? E uma grande ilha vai ficar à deriva aqui no Oceano Índico. Muito louco isso daí, né? Acho muito legal, muito interessante. Bom, então vamos voltar para o Postila, né?
Vamos ver a alternativa. Que melhor descreve a teoria da deriva continental. Vamos ver. Sistema de classificação dos continentes segundo suas respectivas origens. Bem, errado. Postulado econômico que debate não nada de econômico, gente. Dependência financeira, nada a ver, nada a ver. Lenda de que se relaciona à existência de um continente perdido, Atlântico. Parece as respostas erradas nas, nas provas. Tem uma que eu achei muito engraçada. Não vou falar para não dar spoiler, né? Não vou falar aqui, senão vocês vão saber que vai cair. Mas tem uma que é muito boa. Sobre o sistema nervoso. Não, mas é sexto ano. Depois perguntem pro sexto ano. Depois de sexta-feira vocês vão fazer a PG, né? Perguntem pro sexto ano aí uma das questões. É muito boa. Teoria de que todos os continentes são derivados de um substrato magmático que emergiu por meio de fissuras e falhas geológicas. Tá, isso é verdade em partes, mas não. Não. A deriva continental não fala isso. Essa teoria não fala isso. Ela fala que no passado todos os continentes estavam unificados em um único supercontinente, denominado Pangeia, e o qual posteriormente se fragmentou em virtude da tectônica de placas. Letra E, a 2, a letra E de elefante. Agora, gente, a gente vai falar sobre os movimentos, né? Ou limites. Isso aqui está limite, mas a gente pode falar com os movimentos, né? Convergentes, divergentes e transformantes das placas. E vocês podem ver isso daí, ó, na página, revisar isso na página 287. Obviamente, 288, tá? Convergente, galera, tudo que junta. Então, imagina, nem vou pegar esqueminha algum aqui. Tudo que junta, né? Que faz isso, né? Que bate e junta, né? Formando às vezes uma cordilheira, né? Ou até mesmo vulcões. Ou se não, no caso, né? Uma placa ela pode descer e a outra subir, né? Isso pode acontecer bastante. Essa placa aqui que é mais densa que desceu, ela acaba ela acaba derretendo, se transformando em magma novamente, né? E essa pressão faz com que vulcões apareçam e minha câmera borre, por exemplo. No caso aí de movimentos divergentes de placas tectônicas, acontece quando divergente é quando se separa, né? Divergente, convergente, divergente. Temos ideias divergentes em relação a esse assunto, tipo isso, entendeu? Temos ideias contrárias ou ideias que não se bicam, né? Cada um vai para um lado. Bom, um movimento divergente, então, acontece, por exemplo, entre a placa sul-americana e a placa africana, que a gente viu lá, né? No Atlântico, aí, elas vão se separando no meio do Oceano Atlântico. Isso vai gerar, por exemplo, um extravasamento de magma lá embaixo, vai ter uma abertura, né? E esse magma ele vai se solidificar na superfície da Terra, fazendo com que aquela placa, às vezes, ela aumente, né, o seu tamanho e ela bate do outro lado em outras placas, né? Mais ou menos isso que acontece. Então, o movimento divergente separa. E o movimento transformante é aquele que forma falhas no terreno por conta de atrito. As placas fazem isso. Elas não se juntam, elas não se separam, elas fazem um movimento paralelo, elas fazem isso, elas atritam, elas rangem uma na outra, né? Elas se atritam. Então, com base nessa explicação maravilhosa, vamos responder aí a 3. Exercise 3. Vamos lá. Limite convergente. As placas deslizam em sentidos opostos sem originar. Não, isso aqui é divergente, né, gente? Opa! Peraí que eu errei. Tá gravando isso aqui? Às vezes eu tô falando não tá gravando. Não, tá gravando sim. Aqui. Pronto. Tanto aqui é limite divergente. Minha voz já tá indo pro saco, né? Dei aula pra caramba, gravei 2 vídeos. Já era minha voz. Estressado porque a internet tá funcionando. Não tô estressado não, tô de boa. Vai tudo certo. As placas se afastam umas das outras. O magma sobe, ocupa a abertura geral das placas, se esfria e se torna rocha sólida. Então as placas se afastam umas das outras. Pera aí, gente, eu errei, por isso que eu fiz essa pausa. Isso daqui é realmente um limite divergente, tá? Elas se afastam uma das outras, divergente. Então, o magma sobe, ocupa a abertura geral do afastamento das placas, se resfria e se torna rocha sólida.
A primeira aqui é o limite transformante, tá? As placas elas deslizam em sentidos opostos, é o que eu falei, né? Uma vai para o, sei lá, sentido norte e a outra sentido sul, né? Ela faz isso. Então, forma novas áreas de crosta, mas provocam também, não originam áreas novas de crosta, mas provocam o surgimento de grandes falhas do terreno, como a falha de San Andreas, que eu falei para vocês. Bananana, pam, 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 bananana, tananana, bananana. Bom, continuando. Algumas placas movimentam-se em umas contra as outras, provocando os choques. Então, esses super choques aí, ó, referência aí de outros vídeos, hein? Do oitavo ano. Esses choques, eles acontecem porque as placas se movimentam umas contra as outras, né? Então, esse movimento aí que vai provocar os tais de tsunamis, né? Os terremotos e também vulcões. Acontece muito, né? Surgimento de vulcões. Então, de que modo a teoria da deriva continental e tectônica de placas se relacionam? Isso daqui a gente já discutiu, né? Então nem vamos escrever, só vou explicar para vocês o seguinte, que a deriva continental, né, ela está relacionada com a tectônica de placas porque as placas tectônicas elas estão em constante movimento, né? Elas, elas aumentam de tamanho de um lado, perdem de outro porque elas descem, né? Elas batem e aí a mais densa desce e acaba derretendo. Então, todo esse movimento leva consigo também as porções de terra firme que são os continentes, né? Então, os continentes eles estão, por conta das placas tectônicas, estão à deriva no mar, nos oceanos, né? Então, eles vão se movimentando por conta dessas placas tectônicas. Muito bem. Isso daqui também é repetitivo, a 5. Vamos para 6. A Cordilheira dos Andes é uma grande cadeia de montanhas que se encontra na costa leste da América do Sul. Então, vamos ver onde fica a, a costa leste da América do Sul. Pois bem, a costa leste da América do Sul fica exatamente aqui onde está o meu mini mouse aqui, né? Tá vendo? Essa região do Chile e toda essa região que eu estou passando o mouse, né, tem uma cordilheira muito comprida, muito extensa, chamada Cordilheira dos Andes. Isso aconteceu, né, como se fosse, pensa um papel que foi dobrado, né, que foi amassado por conta de um choque ou algo parecido, né? Ou lataria de um carro, por exemplo, né? Teve um choque aqui da placa de Nazca com a placa sul-americana e subiu uma cordilheira enorme. Deixa eu tentar achar uma imagem aérea da Cordilheira dos Andes aqui para vocês. Olha só que coisa mais linda, né? Essa é a Cordilheira dos Andes. Você percebe que as montanhas de cima parece que o solo ele bateu em alguma coisa, né? E aí ele começou a amassar, né? E foi amassado para cima, assim. É basicamente isso. Cordilheira é um conjunto de montanhas, né? Todos vocês já sabem disso. E realmente é visto de cima realmente muito bonito e muito impressionante, não é mesmo? Pois é. Então vamos parar de lenga-lenga e continuar o trabalho, né? Então, para ficar bem claro, né? Tem um choque aqui. Esqueci de colocar umas setinhas para esse lado aqui, mas tem umas setinhas aqui, né? A placa de Nazca se choca com a placa sul-americana. O que causou, né, esse choque há muito tempo atrás, né, causou o soerguimento, olha que palavra legal, bonita, né? O soerguimento do terreno aqui na região dos Andes, que é a região leste aqui da placa sul-americana. Chile, Bolívia, aqui em cima, né? Peru, até a região do Equador, acho que a gente encontra a Cordilheira dos Andes, principalmente Chile e Bolívia, tá? Então, teve um soerguimento do terreno por conta desse choque. Prontinho, respostinha aí para vocês, ó. Ótima. Existe um movimento convergente entre as placas de Nazca e a sul-americana que provocou o surgimento do terreno a leste da América do Sul, formando a Cordilheira dos Andes. Muito bem, muito bem, muito bem. E para finalizar, vamos pegar, né, usar esse exercício 7 para
como posso dizer, para fechar isso, né? Fechar todo esse esquema. E já falo adiantado para vocês que eu odeio, não gosto desses textos que você tem que completar, porque você pode colocar um monte de coisa, inventar um monte de coisa aí, e você não pode dizer que está errado, né? E mesmo assim, você se confundir com todo o conceito que você está aprendendo. Então, não gostei de se você aprendeu, a gente discutiu de uma forma muito mais eficiente aí para o aprendizado de vocês, tá? Só no papo mesmo, acho que foi muito mais interessante. Então vamos finalizar o assunto com o exercício 7, tá? Pelo menos esses exercícios, né, com o exercício 7, porque os outros capítulos também falam sobre a mesma coisa, mais ou menos. Explique com suas palavras o que faz com que o continente esteja em permanente movimento. Simples, né? Os continentes estão apoiados em placas tectônicas, correto? Tectônicas. E essas estão flutuando, podemos dizer, flutuando. Opa, saiu aqui. Estão flutuando em um material líquido ou pastoso chamado magma, que forma um manto, né? Por conta dos movimentos, movimentos de convecção desse material, as placas tectônicas se movimentam e levam consigo os continentes. Simples assim. Deixa eu ler para ver se ficou bom, porque eu sempre gosto de ler duas vezes, né? Fazer e ler de novo, às vezes ler mais de uma vez, né? Para ver se ficou legal. Vou colocar aqui 14 pt. Tamanho 14. Os continentes estão apoiados em placas tectônicas e essas que são as placas, né, estão flutuando em um material líquido ou pastoso chamado magma, que forma um manto. Por conta dos movimentos de convecção desse material, as placas tectônicas se movimentam e levam consigo os continentes. Ponto final, faltou o pontinho aqui, ó. Ponto final. Muito bem, galera. Então acho que ficou muito boa essa resposta aí, acho que ficou ótima. Para finalizar o assunto, e eu vou voltar aqui para a minha caverna, né, onde a luz acaba rapidamente, vai e volta, né? Perco a gravação dos vídeos, perco a gravação das aulas Zoom, não, a internet some e ninguém vem aqui reparar também, né? Então, vou voltar aqui a explicar para a Neuza como que a gente consegue construir, fazer fogo, né? Com pedrinhas e uma palha seca. Então, Neuza, ó, presta atenção, presta atenção. Você pega, tá vendo isso daqui? Você vê essa pedrinha? Então, você bate uma na outra, aí você vai produzir faísca, certo? Você entendeu? Então,